Boa noite, queridos. Graça e paz. O Felipe está com um chiado aqui na caixa, que eu acho que é o computador conectado. Isso. Obrigado. Convido vocês a virem aqui dentro de vocês em Gênesis capítulo 13. Tivemos basicamente 2 meses em que nós ficamos um tempinho aí. É lá mesmo. É lá mesmo. Aí. Pronto, obrigado. Gênesis 13. Antes de nós estudarmos esse texto, eu gostaria que nós orássemos mais uma vez. Pedimos por sabedoria, que Deus de fato fale aos nossos corações e nos capacite para a prática que nós vamos pensar neste texto hoje. Então, baixa a cabeça, vamos falar com o Senhor. Papai bondoso, muito obrigado pelas verdades que nós já contamos. Obrigado pela certeza de que o Senhor está conosco em todos os momentos. Este amor que um dia nos alcançou, garantiu a nossa salvação. É com a certeza então que nós vivemos que um dia estaremos plenamente experimentando este amor com o Senhor na eternidade. Os nossos olhos sempre estejam neste lugar no qual nosso coração anseia, e que neste momento agora também nós possamos desejar ver aquilo que a palavra nos ensina, enquanto peregrinamos nesta terra, como a eternidade. Oramos assim, Deus, gratos em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, como eu ensinei, fazem 2 meses que a gente tem estudado. A gente não tem estudado, na verdade, o livro de Gênesis. Nós focamos principalmente no mês de outubro, olhando aí aquilo que a gente tem conversado sobre a reforma protestante. Nós pensamos sobre os 5 solas do mês de outubro, depois outros eventos que vieram no mês de novembro agora. E então voltamos aqui em Gênesis 13. Eu espero que pelo menos alguma coisinha você se lembre. Nem sempre que Deus criou os céus e a terra. Lá em Gênesis 1, ok? Mas a gente caminhou aqui até agora, vimos como a soberania deste Senhor, que é dono de todas as coisas, que fez tudo por meio da sua palavra, tem conduzido a história, resgatando, restaurando, consertando aquilo que Gênesis 3 trouxe na história. Gênesis 3 nos trouxe o pecado, mas ali também em Gênesis 3 nós vemos a promessa de um descendente que viria então para resgatar. Nós então temos caminhado na história aqui de Gênesis com essa perspectiva. A história passa, aparentemente não é o sonho de Adão. Depois a gente vê como a humanidade não é boa, muito pelo contrário. Deus traz o dilúvio e assim então ele castiga toda a humanidade, mas ele preserva Noé e sua família. Será Noé este então que vai trazer o descanso prometido, a salvação para os nossos pecados? Nós temos que não, por quê? Porque Noé é pecador. Capelo, após a arca, um dos seus filhos chamado Cã, ele então vê ali a nudez do seu pai, Noé amaldiçoa, e a gente vê então no discorrer da história ali como que as nações foram criadas a partir aí então dos descendentes de Noé. E depois da história ainda mais, Deus agora então foca principalmente como ele vai agir neste aspecto de restauração por meio de uma criação de um povo. Ele inicia no chamado de um homem, que este homem é Abraão. A gente viu isso há 2 meses atrás, quando nós estudamos que Abraão é esse nosso pai da fé. Abraão serve como um exemplo de fé. Deus o chama, promete coisas a ele, e ele, confiando no Senhor, ele caminha então em direção para então a terra que Deus havia prometido a ele. O autor de Hebreus nos conta sobre isso, e que ele diz lá: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu a fugir para um lugar que devia receber como herança, e partiu sem saber para onde ia. Abraão nos serve então desse exemplo de fé, não por ser um super-herói. Obviamente que não. Abraão vacila muito. E a gente viu isso em Gênesis 12 também, quando
prometido, lá então eu vou ter aquilo que eu preciso. Qual é o problema? Minha esposa é muito bonita. Tenho medo de me atacarem. O que eu vou fazer? Fantástica ideia. Vou chamar ela de minha irmã. Fala, ó, então, já que é sua irmã, vou tomar como esposa. Deus castiga Faraó, e assim então Faraó entende que ela não era assim sua irmã, mas então amaldiçoa, fala para Abraão para ele partir dali onde ele estava, e Abraão sai então do Egito. Mesmo tendo todo esse fiasco na história, nós percebemos que ainda assim Abraão não serve como exemplo de fé. Não como alguém que era de uma fé inabalável, não como alguém que era o Salvador, obviamente que não. Ele precisava da salvação e pela fé que foi justificado. Mas para nos mostrar que enquanto também nós peregrinamos a confiança de que Deus está nos tirando de um lugar e nos levando para outro, nos tirando do nosso pecado, nos levando para a eternidade, a terra prometida para todo o sempre. Enquanto peregrinamos, nós vamos escorregar, nós vamos falhar, mas também nos lembramos que Deus ainda assim, em sua graça, nos resgata. A gente vai ver isso claramente nessa história. Nessa história, daqueles que estiveram no retiro de casais, coincidentemente, sem conversar com o pastor Ricardo, ele falou um pouquinho desse texto aqui de Gênesis 13. Então, se você lembra, você não conta para ninguém, certo? Obviamente que ele não estudou todo o texto, estudou só uma parte, né, da lógica, só em outros textos aqui de Gênesis também, mas por conta disso, nessa continuação aqui na história, no livro, nós vamos ver todo o texto, ainda mais porque tinha outros irmãos que não estavam no retiro. A gente vai voltar para este texto aqui então. E o texto aqui ele vai fazer um contraste entre dois homens. Ele vai nos apontar dois personagens e fazer com que nós avaliemos o nosso coração e nos questionemos onde nós estamos a partir destes dois homens. Um deles é Abraão, este do qual nós temos a acompanhar, e o outro é o seu sobrinho Ló. Mas isso começa contando para a gente aqui então que Abraão ele volta-se para o seu início. Olha comigo os versículos 1 até o versículo 4. Abraão saiu do Egito e foi para o Negueb, ele e a sua mulher, e tudo o que tinha. E Ló foi com ele. Abraão era muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Negueb até Betel, até o lugar onde primeiro tinha armado a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que anteriormente tinha feito. E ali Abraão invocou o nome do Senhor. Isso nos introduz agora então o que aconteceu com Abraão, uma vez que ele de fato sai do Egito. Uma vez o fiasco que havia acontecido ali, ele ter confiado nos seus próprios esquemas e não depositado sua fé de que Deus prometeu que ali sustentaria, mas tentando os seus próprios planos, depois de todo este fiasco, ele agora sai do Egito. Mas o texto nos conta que ainda assim a sair do Egito, o versículo 2 nos diz que Abraão era muito rico. Se você se voltar ali no versículo 16, vamos olhar pelo menos, não dá, desculpa aí. Mas se você voltar para o versículo 16 do capítulo 12, você vai entender por conta dessa riqueza, o que tem dessa riqueza. Ele diz no versículo 16: Este, por causa dela, tratou bem a Abraão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, jumentas e camelos. Abraão foi presenteado por Faraó, apesar de toda aquela realidade terrível que a gente vê na história. Abraão foi presenteado por sendo um costume também naquela época. Mas quando o Faraó expulsa da terra, expulsa do Egito, ele fala: mas vai de qualquer jeito, leve tudo que você tem. E essa realidade da sua riqueza também demonstra uma certa soberania do cuidado de Deus ao peregrinar durante a terra, apesar do pecado de Abraão. E aí o versículo 3 comenta para a gente uma realidade que acontece então ao sair do Egito. O que Abraão faz logo após sair de um grande fiasco? Eu pergunto para você, qual é a sua reação depois de dar uma bela escorregada na sua fé? Talvez, muito por conta do nosso próprio orgulho, nós muitas vezes não nos arrependemos até mesmo. Ou humildemente não voltamos a fazer aquilo que nós devíamos estar fazendo. Mas o texto nos mostra algo interessante que até mesmo nos ensina nessa peregrinação de fé daquilo que nós deveríamos fazer. Porque se nós lembramos, Abraão ele foi chamado para sair de Ur dos Caldeus. Na caminhada enquanto
Deus estava direcionando a sua vida. E quando ele estava caminhando, então, ali em Gênesis 12, no capítulo anterior, ele para ali, na região entre Betel e Ai, e o texto vai contar para a gente que é para onde Abraão foi novamente. Ele foi onde ele tinha armado a sua tenda, e ali novamente ele invoca o Senhor, da mesma forma como ele tinha feito anteriormente. Porque quando a gente olha no começo de Gênesis 12, a gente vê o chamado de Deus, Abraão confia e ele vai, e ele reconhece que Deus está prometendo algo maravilhoso para ele. Ele está com o coração quebrantado diante do Senhor, desejoso de adorar a este Deus, confiando de que ele há de cumprir as promessas que ele fez. E agora, depois desse fiasco, Abraão retorna para o seu início, para onde ele está. Porque, queridos, uma vez que viver com seus próprios planos deu tudo errado, é importante Abraão recomeçar. Isso nos serve de exemplo para nós pensarmos sobre a nossa caminhada. Porque muitas vezes nós acreditamos que fé, ou a caminhada em fé, é como se nós estivéssemos em constante crescimento. Sim, na perspectiva desse Deus, que a gente começou a rever um pouquinho sobre isso, de um Deus que usa todas as coisas para o nosso bem, e este bem é a formação do caráter de Cristo em nós reconhecemos que nada fugiu do controle de Deus. Mas uma perspectiva nossa, à luz da nossa caminhada, não é de necessariamente sempre estar caminhando para cima. Parece muito mais subindo e descendo colinas. Aqueles momentos em que você sobe um morrinho, mas logo depois desce um grande vale. Momentos em que talvez você está muito bem caminhando com Deus, você está caprichando no seu relacionamento com Deus, você tem buscado de fato viver para a glória de Deus. Mas aí a vida dá uma chacoalhada. E aí você percebe que você não tem mais confiado em Deus. E aí você fica temeroso, fica ansioso com relação ao futuro. Existem momentos em que nós estamos vivendo em santidade, mas em outros momentos nós escorregamos em pecados que parecia que a gente tinha vencido. Momentos em que nós passamos por diversas alegrias e bênçãos do Senhor, e outros que parece que a vida está cinza. E que parece que não é essa constante crescimento. Existem vales profundos, muitas vezes na caminhada cristã. Mas mesmo quando nós falhamos, mesmo até mesmo quando existe incredulidade no nosso coração, o arrependimento, o desejo de recomeçar é o que Deus deseja de nós. Um ex-professor, chanceler na Palavra da Vida, chamado Carlos Oswaldo Pinto, ele tinha essa frase de que Deus não se cansa de nossos recomeços. Eu espero que você, ao olhar para a história de Abraão, você perceba isso. Porque, queridos, se você sabe um pouquinho da história de Abraão, você já sabe. Abraão vai vacilar. E, olha, da mesma forma que a gente vê no Gênesis 12. Ele vai de novo chamar a sua esposa de irmã. Parece que não aprendeu. Eu não sei se vocês são assim também, só talvez eu sou muito pecador mesmo. Sou muito igual da mesma forma. Por isso que Deus nos chama também, quando falhamos em nossa fé, a lembrar que o melhor caminho é recomeçar. Não é jogar tudo alto, não é desistir, mas é entender que em perseverança, passo a passo, nós podemos reconhecer, recomeçar com o Senhor. Por isso se arrepende, peça perdão, busque ajuda, volte a confiar no Senhor. Nosso Deus se agrada disso. Tanto é que é isso que acontece com Abraão. E ele experimenta de coisas grandiosas do Senhor, a partir do que a gente vai ver neste texto aqui. Ele desmuda agora o foco e nos conta sobre Ló. Ele vai nos dizer agora, então, na realidade, daquilo que esse sobrinho demonstra em seu coração. Mas ao comparar aqui a história, então, ele faz um contraste, principalmente nos mostrar sobre a fé de Abraão. Ele diz assim no versículo 5 até o versículo 9. Ló que ia com Abraão também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que morassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de maneira que não podiam morar
companhia do outro. Houve desentendimento entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam nesta terra. O texto começa então a mostrar para a gente um certo contraste sobre estes dois homens. Mas antes do contraste, nos mostra um problema a ser solucionado. Nós vemos que Ló foi junto com Abraão. Ele estava dentro do Egito, agora saindo do Egito, está novamente junto com Abraão. E ao mesmo tempo, o texto nos conta não só que Abraão era muito rico, como também Ló era muito rico. Abraão e Ló tinham também quase que a mesma quantidade de rebanhos, gados e tendas. O ponto é que existe um problema, porque eles têm tanto, imagina, viver assim, tem tanto problema que você não sabe o que você vai fazer com esse tanto. Então, de colocar, esse é o ponto aqui. Eles estavam dividindo as mesmas terras e começou a ser insustentável manter o que eles tinham. Era necessário pensar em alguma solução. E tanto foi o problema que agora então a gente vê que não só existia alguma coisa entre eles, quando os próprios pastores dos dois começaram a ter dificuldades de lidar, e existe então um problema que precisa ser solucionado. Ainda mais porque não existe toda uma terra que eles poderiam habitar, já que o versículo 7 vai nos dizer que os cananeus e os ferezeus habitavam naquela terra. Estão chegando numa terra, tentando encontrar lugar para tantos dos seus bens, mas ela de certa forma está ocupada. Por que existe uma certa ironia na história? Pois é a prosperidade deles que gera um conflito. No capítulo anterior, o que levou Abraão no Egito foi a fome. Mesmo pecando e não confiar em Deus, Deus ainda o abençoou com bens. E certamente Ló também. Porém, por mais que caminhavam juntos, as posses, e principalmente o coração depositado nessas posses, é o que fala mais alto. É o que gera esse desconforto, esse descontentamento, essa falta de contentamento em lidar com a situação, o qual se torna insustentável. E principalmente de Ló, para a gente vai ver a história. Mas só para lembrar que não é de hoje que posses dividem pessoas, até mesmo familiares. E Abraão se vê no dilema. O dilema aqui é um teste de fé até mesmo para Abraão. Porque ele poderia reivindicar a promessa que Deus tinha feito a ele. Poderia chegar para Ló e dizer: olha, Ló, para começo de conversa, Deus falou para eu sair, não você. E agora você está aqui me atrapalhando. Eu tenho tudo isso aqui para fazer, para lidar com os meus bens. Eu tenho que lidar com você também no meio dessa situação. Só que adivinha, Deus não te prometeu tantas bênçãos que Ele prometeu para mim. Obviamente a gente está imaginando tudo isso, tá? Isso não aconteceu nessa história. A tentação de Abraão é nessa realidade. Ou até mesmo agora de confiar em Deus de que Ele iria direcionar da mesma forma como Ele. Porque lembre-se, quando ele pensou nos seus próprios planos, não deu certo. Foi parar no Egito, não confiou no Senhor. Então ele diz: Ló, eu vou reivindicar essa terra, vou colocar os meus planos, eu vou dizer para onde eu vou e você seguir. Ou ele poderia dizer que foi aquilo que o Senhor disse para ele quando o chamou, de que ele iria para onde Deus o direcionasse. Porque Deus disse: vá para a terra que eu lhe mostrarei. Existe uma tensão. E o coração de Abraão vai ser exposto. Ele confia de que Deus ainda assim está direcionando ele para onde ele prometeu. Ou ele vai fazer os seus próprios planos. E a resposta de Abraão aqui na história, dos versículos 8 e 9, nos conta que Abraão, de certa forma, responde tanto com sabedoria, como uma confiança no Senhor, de que Deus o direcionaria. Olha só, versículo 8 e 9. Então Abraão disse a Ló: não deveria haver conflito entre mim e você e entre os meus pastores e os seus pastores, porque somos parentes chegados. Não está toda a terra aí diante de você. Peço que você se afaste de mim. Se você for para a esquerda, irei para a direita. Se você for para a direita, irei para a esquerda. Basicamente o que Abraão diz para Ló é: escolha você. É melhor nós nos separarmos, porque não vale a pena nós entrarmos em conflito, uma vez que nós somos parentes. E ainda diz parentes chegados, somos como que irmãos. E o ponto aqui é que Abraão de fato está buscando um coração que confia
Deus disse que vai me direcionar e vou confiar, apesar de ter que esperar a resposta de alguém. Ele coloca aqui na confiança de que, olha, Deus ele é soberano, apesar da decisão de Ló. E se Deus prometeu, então para onde Ló dizer que vai, eu vou para outro lugar, na confiança de que Deus há de me direcionar da mesma forma. Eu creio que nós podemos tirar algo muito valioso das nossas vidas a partir dessa parte. Não sei se vocês pensam assim, mas meu coração é extremamente ansioso quando não sou eu que decido a minha vida. Quando você precisa que alguém decida por você. Quando talvez algum superior trabalha com alguma situação ali que envolve você e você fica querendo saber o que vai acontecer, porque a decisão dele pode afetar muito a sua vida e aquilo gera uma certa ansiedade no coração, porque você não sabe como lidar com isso, porque sua vida não está nas suas mãos. Ou até mesmo quando a gente vê uma realidade de que lidar com relacionamentos como, por exemplo, com a esposa, com o marido, com os pais, com os filhos, em que de fato a vida daquela outra, a decisão daquela pessoa afeta muito a sua vida e que muitas vezes é difícil ter que confiar em outra pessoa, por ela ser diferente, pensar diferente, querer coisas diferentes. Talvez um cliente que tem que fechar uma vida que vai ser muito bom para você, porque ele fala, pensar. E você fica naquela ansiedade, fica empolgado, sabe? Talvez a venda dele vai fazer com que a compra dele vai fazer com que você ganhe muito dinheiro. E ansiedade no coração nesse sentido. Ou pelo menos um simples fato que alguém diz o seguinte, né? Preciso falar com você. E já gera aquela ansiedade dele. A Bíblia nos ensina também aqui que nestes momentos em que nós esperamos de outras pessoas, também significa confiar de que Deus não perdeu o controle. Mesmo que a resposta pode ser até mesmo contrária do que nós esperamos. Nós andamos ansiosos quando precisamos da decisão de alguém ou como algumas outras coisas acontecem, porque no fim nós queremos ter o controle de nossas vidas e não queremos descansar de que existe um Deus soberano na história, que está guiando tanto a história maior quanto a minha história em pequenos detalhes, no lidar com pessoas, nas circunstâncias da história. E Abraão aqui então está confiando de que apesar do que Ló disse, ele confiava de que Deus prometeu e ele agiu. Queridos, acho que faz sentido para nós pensarmos dessa mesma forma. Existem tantas promessas que Deus nos dá. Uma delas é essa que nós cantamos, de que o amor dele não se afasta de nós. Existem promessas de que o seu consolo, o seu guiar vão estar constantes em nossas vidas. Lembre-se, quando Jesus nos ensina lá no livro de João, de que ele sairia, mas ele deixaria quem para nós? O Consolador. Uma promessa do qual nós hoje experimentamos. O Espírito que habita em nós nos faz descansar nele. Não só promessas quanto a esta vida, mas principalmente promessas de vida eterna. Que até mesmo a pior decisão que alguém possa tomar quanto a você, que venha até mesmo acabar com a sua vida, ainda assim não acabará com a eternidade que te espera. Por isso nossa confiança está no Senhor. E o texto agora então nos mostra, diante da fé de Abraão aqui que é demonstrado, com relação ao desejo de Ló. Vai nos mostrar o primeiro aspecto deste conflito, deste contraste aqui entre estes dois Lós. Olha só o versículo 10 até o versículo 13 comigo, em que Ló claramente mostra aquilo que está no seu coração, sem perceber os perigos que isso traz. Versículo 10 até o versículo 13 diz assim: Ló ergueu os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, até a região de Zoar. Isto foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, e assim separaram-se um do outro,
Abraão habitou na terra de Canaã e Ló foi morar nas cidades da campina. Ia armando as suas tendas até Sodoma. Olha, os moradores de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Enquanto Abraão não olhou para a terra e confiou de que o Senhor daria a terra como ele não viu, o texto nos mostra que Ló ergueu os olhos. Percebe uma certa diferença aqui entre esses dois? A primeira realidade de contraste, de conflito que eles têm, Abraão poderia muito bem tentar escolher a sua terra e tomar a decisão, mas ele deixa para Ló decidir, e a primeira coisa que ele faz é: vou avaliar o que tem de melhor. Ló quase que instantaneamente levanta os seus olhos para fazer essa avaliação, e o que ele percebe? Que existe algo muito bom. E ao levantar os seus olhos, existe esse desejo por ter o melhor da terra. E os seus olhos, eles são direcionados para um lado específico. Ele olha para as campinas do Jordão, para a terra do Egito, até Zoar. E ainda mais nos diz que essa terra era uma terra de muito potencial. Era uma terra muito regada. No versículo 10, ele nos diz ainda que era como o jardim do Senhor. Você se lembra de quem está falando aqui? Está se referindo ao jardim do Éden. Algo de potencial, de vida muito grande. Certamente, Ló iria prosperar. O Ló se daria muito bem nessa terra. Realmente, quando a gente vê aqui a história contando, ele não pensou duas vezes e disse: essa que eu quero ir. Tanto que então, no versículo 11, nos mostra então que eles se separaram. Ló então escolheu toda essa campina do Jordão e partiu para o Oriente, enquanto que Abraão habitou na terra de Canaã. E ali então viveu por um período. E ao olhar aqui, você deve pensar o seguinte: mas Lucas, qual que é o problema de escolher algo que pode me trazer mais dinheiro ou potencial financeiro? Qual é o problema talvez de mudar de emprego? Qual talvez é o problema de talvez pensar em negócios, prosperidade, tentar melhorar, conseguir ganhar muito dinheiro? Qual é o problema disso? Isso por si só não tem nenhum problema. Mas o texto nos mostra algo, que é quando nós olhamos apenas para a prosperidade, mas nos cegamos para os problemas morais que eles podem trazer. O texto nos mostra isso. No versículo 10, ainda a gente vê essa realidade. O texto vai terminar dizendo no versículo 10 que isso foi antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Obviamente, nós devemos lembrar que quem está lendo essa história é o povo que saiu do Egito. O povo que está agora peregrinando no deserto, conhecendo deste Deus que o tirou, recebendo as leis e tudo isso que a gente tem aqui na história. Então, eles sabem da história que aconteceu em Sodoma e Gomorra. E quando aqui é citado, é para trazer a mente para que eles percebam essa realidade. Se você sabe um pouquinho de história bíblica, você sabe o que aconteceu em Sodoma e Gomorra. Capítulo 18 e 19 ali do livro de Gênesis nos conta sobre essa história. Nós não vamos olhar aqui porque nós chegaremos lá, espero que não muito tarde, espero que mais cedo possível. Mas basicamente Deus ele promete destruir porque não existe ninguém que seja justo naquela cidade. Deus ele envia 2 anjos e todos os homens daquela cidade queriam estuprar aqueles 2 anjos. Um estupro homossexual que eu desejo de todos os homens daquela cidade. Mas isso só foi depois, né? Está falando aqui, ó, isso quando Abraão, quando Ló decidiu que não estar ali, ainda a terra não era desse jeito. Não, é o versículo 13 nos conta. O versículo 13 nos conta que os moradores de Sodoma eram maus, grandes pecadores contra o Senhor. Mas vamos mais se contaminar, certo? Vamos terminar o versículo 12. Ia armando suas
tendas até Sodoma. Era de pouquinho em pouquinho, cada vez mais perto. E queridos, isso é interessante de notarmos como a destruição do pecado ela não vem de uma hora. Não é assim que as coisas funcionam. Se você quiser reparar algo bem nesse mesmo aspecto, que tristemente acaba acontecendo na mesma realidade. O livro de Juízes nos conta algo parecido. O livro de Juízes vai terminar nos contando que não havia rei em Israel e cada um vivia o que era certo aos seus próprios olhos. Mas antes de todos os juízes ali se encerrar os livros dos juízes, adivinham o que acontece na história? Um estupro coletivo dentro do povo de Deus. Um levita dá a sua própria concubina para ser acusado pelas pessoas da cidade. Olha o paralelo do Senhor. Sabe como isso aconteceu? Porque adivinha, quando Deus disse que eles deviam fazer no começo de Juízes, acho que não precisa fazer tudo isso que Deus diz, né? Não, Deus disse que não era para a gente dar as nossas filhas em casamento para consolar os vizinhos. Mas talvez Deus não é tão firme assim, não precisa ser tudo isso. A gente pode dar um jeitinho, né? Deus disse que era para a gente expulsar os povos dessa terra, mas quem sabe a gente consegue viver com eles. O que acontece? Deus diz: olha, porque vocês não expulsaram, eu vou colocar eles para subjugarem a terra de vocês, e assim, juiz após juiz sofre na realidade daquele povo que vive numa realidade de sem vergonhice. E eles viram escravos constantes na vida daqueles povos inimigos, ao ponto de vir uma destruição terrível, uma guerra civil, e assim acaba o livro de Juízes. Uma nação toda experimentou isso, daquilo que Ló vai experimentar mais para frente. E sabe como que ele começou isso? Amando cada vez mais suas tendas para perto de Sodoma. É de pequenos passos. Queridos, ninguém cai no pecado de uma vez por outra. Você não é surpreendido com um adultério sem ter feito nada. Você não cai no vício, simplesmente num primeiro tragar de alguma coisa. Você não comete um furto, um roubo, qualquer coisa que seja, simplesmente na primeira oportunidade. Nós construímos algo no nosso coração. Começa com um desprezo para com a família, começa com um desprezo para com a palavra de Deus, começa com um desprezo para com a igreja. E quando nós vimos, nós estamos mais afundados no pecado, destruindo as nossas vidas, porque aos poucos nós fomos desprezando o Senhor, e muitas vezes em nome da prosperidade. Qual é o fim de Ló? Seus cunhados, seus genros são destruídos com toda a cidade. Sua esposa, que amava tanto a cidade, ao ter que fugir ali da destruição de Sodoma e Gomorra, olha para trás e vira uma estátua de sal. E ao fim de toda a história, nós vemos não só a realidade moral de Sodoma, mas um relacionamento incestuoso de Ló com suas filhas. A questão é que Ló não só destruiu a si mesmo, mas também destruiu os seus. Destruiu o seu pai. E se você deseja fazer o mesmo de Ló, aqui está a forma. Valorize este mundo que ele oferece e segue-se para os perigos morais que ele apresenta. Pegue sempre mais trabalho a ponto de tomar o seu tempo com a igreja quase por completo. Invista nos seus filhos para que eles prosperem, porque a preocupação é que eles tenham um trabalho bom. E terceirize para outros a vida espiritual deles. Jogue como responsabilidade da igreja e nunca sua responsabilidade. Não tenha tempo para a sua família. Não invista espiritualmente na sua esposa. E talvez você pode ter outras coisas que têm mais valor financeiro, que podem te dar mais retorno. Faça isso. Brilhe os olhos para este mundo. E assim você seguirá os mesmos passos de Ló. Queridos, perceba, a prosperidade não é pecado. Não é isso.
ter algo neste mundo não é errado. Mas nós não podemos achar que é este mundo que vai trazer aquilo que nós tanto ansiamos, mas perceber que apesar daquilo que me oferece, existem tantos perigos mortais, destruidores, que o pecado está ali apresentando, e quando nós olhamos apenas para as possibilidades que nos dá, nós nos cegamos para estes problemas e destruímos a nós e aqueles que estão ao nosso redor. Você pode fazer a mesma coisa que Ló. Levantar os olhos e perceber essas coisas grandiosas que este mundo oferece. Não se atire aos perigos e destruir a sua vida. Ou você pode confiar no Senhor, como Abraão fez. E assim, então, no decorrer dessa história aqui, desfrutar das promessas que Deus tem para nós. Esse a gente vai ver sobre as promessas do Senhor. Olha comigo na continuação do texto, versículo 14 até o versículo 18. O Senhor disse a Abraão, depois que Ló se separou dele: erga os olhos e olha de onde você está, para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, porque toda esta terra que você está vendo, eu a darei a você e a sua descendência para sempre. Farei a sua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Levante-se e percorra toda esta terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu darei a você. E Abraão, mudando as suas tendas, foi morar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e ali edificou um altar ao Senhor. O texto vai nos contar agora que o Senhor quem fala. Depois de toda essa história, toda essa realidade de conflito, da separação entre eles, depois que Ló se separou dele, o Senhor diz a Abraão, e o que o Senhor diz a Abraão é interessante. O que ele diz, a primeira coisa aqui? Erga os olhos. É um contraste. Quando Ló teve a oportunidade de avaliar a terra, quem ergueu os olhos? Ele mesmo. Agora o Senhor está voltando-se para Abraão e dizendo: Abraão, olhe você agora. Só que olha novamente, porque Ló, ele se deslumbrou com a terra, ele que ergueu os olhos. O Senhor agora diz para Abraão: erga você os olhos. E enquanto Ló, ele olhou apenas para a região das campinas e percebeu o potencial da prosperidade, o Senhor disse para Abraão o seguinte: olha, Abraão, levante os olhos, mas não olhe apenas para um lugar. Olhe para norte, sul, para leste, para oeste. Porque toda essa terra que você está vendo, eu vou te dar. O Senhor promete isso. Enquanto Ló desejou que esta terra se cegou para os perigos morais que destruíram a sua família, Deus está prometendo uma descendência. Está dizendo não só com a realidade de que ele teria filhos, mas uma descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então será possível também contar os seus descendentes. Obviamente, ironia. Ninguém é capaz de contar todo o pó da terra. Existe a promessa então de que Deus fará uma grande nação, uma grande família a Abraão. Mas lembre-se, e isso é importante, na decorrer da nossa história, porque Abraão não tem filhos. E novamente ele precisa confiar nas promessas do Senhor. Mas, queridos, existe uma leve que nós precisamos nos ater. Este texto não nos diz que, se você confiar no Senhor, você terá riquezas. Ele não está dizendo isso. Mas ele nos ensina que depositar nossa fé em Deus vai nos levar a desfrutar das bênçãos que Ele nos oferece, e principalmente bênçãos espirituais. Aquilo que o autor Paulo em Efésios vai dizer, que em Cristo nós temos todas as bênçãos espirituais. Não só a realidade daquilo que nós estamos vendo aqui com Abraão, mas também a implicação de que nós hoje experimentamos de também sermos
parte de sua descendência. O texto ali que está projetado é o texto de Gálatas 3, 6 e 7, em que Paulo nos diz é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para justiça. Saiba, portanto, que os que têm fé é os que são filhos de Abraão. Queridos, tal promessa não está se referindo apenas a filhos descendentes de sangue. Sim, nós temos uma implicação aqui que traz quanto ao nascer do povo judeu, mas muito maior do que isso, Paulo está nos dizendo que aqueles que depositaram sua fé em Cristo Jesus, hoje são filhos de Abraão, porque hoje pertencem à família do Senhor. Queridos, assim como Abraão depositou a sua fé no Senhor e confiou no Senhor, experimentou das suas promessas, nós hoje, pela fé, experimentamos da mesma coisa. E não só da realidade de sermos parte de sua família, da eternidade que nos espera, mas também das promessas de cuidado, de sustento, de proteção, de santidade, de contentamento e até de ver o guiar de Deus, apesar de quem nós somos e o que fazemos. Perceba algo interessante que a gente vê isso aqui. O que Abraão precisa fazer para receber tudo isso aqui? Deus diz aqui para Abraão: olha, Abraão, ergue os olhos, está vendo tudo isso aí que você vai receber, certo? Mas você precisa fazer tal coisa. Você compreende nesse texto? Não. As promessas que Deus está dando aqui para Abraão, elas são incondicionais. Deus está dizendo: eu vou fazer isso para você. E por meio da fé, da confiança no Senhor, Ele experimenta dessas coisas. Queridos, isso é uma palavrinha de 5 letras, chamada graça. É algo que Deus dá a Abraão sem ele merecer ou sem fazer por merecer. Isso não é muito diferente quando nós entendemos também da graça que nos salva, porque ela nos salva apesar de nós, apesar de quem somos e apesar de tudo que nós fizemos e um dia faremos. A graça que nos salva, da certeza de que nós continuaremos salvos por toda a eternidade, não é porque nós merecemos, mas porque Deus assim derramou sobre nós. Nós podemos descansar nisso. Mas Abraão experimenta isso através de uma fé ativa, do qual obedece. E o versículo 17 conta algo interessante também, podemos fazer uma reflexão das nossas vidas. Porque ele vai dizer então que Abraão deveria então levantar-se e percorrer toda esta terra no seu cumprimento e na sua largura, porque eu daria a você. Perceba, Deus está dizendo: levante-se e então eu daria para você. Não levante-se porque eu daria para você. Mas existe uma implicação aqui que talvez possa parecer interessante para as nossas vidas, porque a promessa para Abraão é aquela que Deus diz: continue a peregrinar. Eu admito que muitas vezes nessa vida do qual nós temos, pelo menos no meu coração ansioso pelas promessas de Deus, muitas vezes se questiona: Deus, por que não agora? Né? Já deu, né? Eu já me considero vivo bastante, já casei, já tive filho, né? Pode voltar, né? Cumpre todas as suas promessas. Talvez Abraão poderia dizer assim: tu meteu tudo isso e agora está dizendo para andar, né? Tá louco, resolve esse negócio aqui. Mas Deus diz: olha, percorra toda, continue peregrinando. Eu darei para você. Não é muito diferente quando nós pensamos sobre a peregrinação cristã. Peregrinação cristã, nós estamos caminhando neste mundo em obediência e fé, desfrutando sim de bênçãos terrenas, mas lembrando que existe algo muito maior que nos espera. Existe uma terra prometida, algo que Deus vai nos trazer quando Cristo então voltar. E é nessa promessa que os nossos olhos devem estar. Não como Ló que se ateve a essas coisas que este mundo oferece, mas enquanto peregrinamos, olhamos para 3 coisas. Primeiro, aquilo que Paulo vai dizer em Colossenses 3:1,
Nós somos chamados a erguer os nossos olhos para ver não as coisas terrenas, mas as celestiais, as coisas lá do alto, e elas mudam a nossa vida hoje. A olhar não para aqueles que podem nos dar algo nesta vida, mas para aquele que nos deu vida, o autor e consumador de nossa fé. Não para reconhecimentos terrenos, passageiros, mas para as gloriosas riquezas da eternidade que nos espera da terra eterna, prometida por Deus, os novos céus e a nova terra. Enquanto peregrinamos, levantarmos os nossos olhos, enquanto nesta terra, não deve se ater aquilo que este mundo nos oferece, mas aquilo que Cristo nos apresenta, naquilo que Cristo nos promete, e é muito maior, e certamente sem perigos, porque não nos destrói, mas nos traz vida eterna. E aí, versículo 18, então nos mostra a resposta de Abraão. Abraão ele responde com uma emergência. Ele muda de dentes. O contrário de Ló, que ia mudando suas tendas em caminho do perigo. Ele ia mudando suas tendas para morar no que Deus estava prometendo a ele, cumprindo aquilo que Deus tinha dito para ele fazer, em fé e em obediência. E a resposta ali também, no final de tudo isso, é que ali edificou um altar ao Senhor. Ele obedece e vai, mas não para a sua glória. Ele é fiel ao Senhor em cumprir aquilo que Deus tinha dito, na confiança de que Deus haveria de cumprir aquilo que prometeu, mas não para a edificação do seu próprio nome. Ele edifica um altar em adoração a este Deus que prometeu. Apenas o Senhor, no final de tudo, é que merece ser adorado. E, queridos, esta é a mesma resposta que devemos ter diante das nossas peregrinações desta terra, diante das promessas que Deus nos dá, de obedecer e adorar. É isso que Deus nos chama a fazer enquanto peregrinos. Diante desse texto, eu queria que você pensasse em duas coisas. Essa mesma avaliação. Será que você tem erguido os olhos para este mundo e se cegados para os perigos que podem destruir você e sua família? Quais têm sido as suas prioridades? Onde você tem gastado mais tempo? Você tem investido em coisas terrenas ou em coisas eternas? Será que você tem permitido que as influências que este mundo tem trazido para nós, afetando a sua família, o seu casamento, seus filhos? Será que a igreja é um lugar, um ambiente no qual você deseja estar, porque você quer crescer com o Senhor, ou ela talvez é convidar? Será que este livro é um instrumento pelo qual você tem guiado a sua vida para conhecer o Senhor e descansar no Senhor? Ou será que é só um utensílio religioso que você traz para quando se encontra com outros religiosos? Segundo, talvez, reflexão que eu queria trazer para você é que você saiba que hoje você pode se arrepender disso. Lembre-se, Abraão também caminhou com os seus próprios olhos em alguns momentos. O capítulo anterior nos mostra isso. Mas ele experimentou de tudo isso porque ele voltou para o início. Deus deseja isso de cada um de nós quando vacilamos em nossa fé. E adivinhe, sua graça e suas promessas nos capacitam a peregrinar em fé. Existe talvez alguma área da sua vida que você precisa dar um passo de fé, de colocar diante do Senhor e falar: Senhor, eu estou arrependido disso, transforme a minha vida e quero voltar ao início para caminhar novamente aquilo que o Senhor deseja para mim. Deus, não deixe caminhar. Te convido a fazer isso hoje. Confesse seu pecado, se volte ao Senhor e saiba que existe muito mais no Senhor do que este mundo pode te oferecer.
E lembre-se quando talvez os seus olhos quererem olhar as coisas deste mundo, de que existem promessas eternas para aqueles que confiam no Senhor. E este mundo não pode te oferecer o que só o Senhor oferece. Nós estamos peregrinando, assim como Abraão peregrinou. Mas como Abraão peregrinou por uma terra prometida aqui, nós estamos caminhando por uma terra prometida muito maior. A terra do qual Deus há de consertar, restaurar, reconstruir. E ela onde está a nossa esperança. Porque tudo isso só é possível por meio de Cristo Jesus. A confiança no Senhor nos leva a desfrutar de suas promessas, enquanto o desejo por este mundo nos leva à destruição. Meu incentivo para você é que você pense sobre tudo isso e a sua resposta seja uma resposta de adoração, de arrependimento, de confiança, de buscar o Senhor em todas as áreas da sua vida. Por isso que eu convido você a cantar. De fato, nós queremos fazer com que o Senhor seja adorado como essência da nossa